Bom dia, queridos, paz é convosco, amém? Segundo Reis, capítulo 6, do 8 ao 17, diz assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus, que era Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. E assim se salvou. Então ele viu que era verdade mesmo, e assim se salvou. Isso aconteceu não só uma vez, nem duas. Turbou-se, pois, por causa disso, o coração do rei da Síria, porque eles estavam em guerra, que chamou os seus servos e lhe disse: tem algum espião aqui, né? Não me farás saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Porque tudo que eu falo, o rei de Israel fica sabendo. O que está acontecendo? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, Deus revela para ele, e ele faz saber ao rei de Israel as suas palavras que falas na tua câmara de dormir, lá no teu quarto. O profeta fica sabendo o que você fala, e ele fala para o rei de Israel. E ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus, era como se fosse um empregado de Eliseu, o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, foi comprar o pãozinho, da padaria, saiu, esse com o exército, tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje: as duas realidades. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, nesta manhã nós te pedimos a tua bênção. Obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu, e queremos nos alegrar nesse dia, queremos regozijar nele, porque, ó Deus, o Senhor é maravilhoso. Fica conosco, nos abençoa, através da tua palavra, é que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Querido, hoje eu quero falar das duas realidades que nós vivemos. Nessa passagem, vemos o rei da Síria. Israel estava em guerra com o rei da Síria, então o rei da Síria fazia planos contra a nação de Israel, e eles estavam em guerra. Mas tudo que ele planejava, tudo que o rei da Síria planejava contra Israel, o profeta Eliseu, que era de Israel, falava para o rei de Israel. Então tipo assim, não vai em tal lugar porque tem uma emboscada lá para você, se você for vai ter um problema. E o rei de Israel mandava pessoas olharem lá, e era verdade. Então Deus livrou Israel, a Bíblia diz, não foi por uma nem por duas vezes, mas por muitas vezes. Então através disso, Deus deu muitos livramentos para Israel, porque o profeta avisava o rei de Israel. O rei da Síria então ficou furioso, e pensou que alguém de dentro dos seus oficiais estava contando para o rei de Israel. Falou: tem algum espião aqui, tudo que eu falo aqui, o rei de Israel fica sabendo, e não dá certo, a gente não consegue. Mas alguém que sabia disse: não, meu rei, mas é Eliseu, o profeta. Tudo que você fala no seu aposento, no seu quarto, ele fica sabendo, e conta para o rei de Israel. E aí, olha só, o rei da Síria então falou assim: então manda buscar ele. Então o rei da Síria mandou um grande exército cercar a cidade de Dotã, onde o profeta Eliseu estava. Obrigado, pastor João. Onde o profeta morava. E olha só, quando o moço do homem de Deus acordou, então
Eliseu tinha como fosse um servo, né, um ajudante ali. O moço do homem de Deus acordou de manhã, quando ele olhou a cidade, muitos carros, cavalos, não é, do exército sírio, e ele disse assim: e agora? O que vai acontecer de nós, né? A cidade está cercada. E aí, o profeta Eliseu, queridos, olha o que ele disse. Ele disse assim, ele disse para o moço, que a cidade estava cercada, não só pelo exército inimigo, mas a cidade estava cercada também por anjos, por cavalos de fogo. Mas Eliseu fala para o moço: mas são os que estão conosco, maior do que estão com eles. E ele não estava, e aí o moço não enxergava, porque Eliseu estava enxergando não só os inimigos, mas ele estava enxergando anjos de Deus, ele estava enxergando ali carros e cavalos de fogo, um exército angelical estava ao redor daquela cidade também. O moço não estava enxergando. Então Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele enxergue. E aí o moço viu cavalos e carros de fogo, um exército angelical enorme. Glória a Deus. Irmãos, que história maravilhosa, não é? Por isso que nós estamos falando hoje sobre duas realidades. Havia uma realidade natural, onde havia os inimigos cercando aquela cidade, mas o homem de Deus, Eliseu, o profeta, ele estava enxergando uma outra realidade, não só a realidade natural, ele enxergava a realidade espiritual, ele estava vendo um mundo espiritual, e foi tão tremendo, irmãos, que o moço, o servo dele, não enxergava, e aí ele faz algo muito importante, que nós vamos falar muito sobre isso hoje. Ele ora, e ele diz: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus atendeu a oração de Eliseu, e abriu os olhos do moço, e o moço viu ali, realmente, carros e cavalos de fogo, um exército angelical, e ele pôde contemplar, que maior é aquele que estavam com ele, do que aquele que estavam, do que os seus inimigos. Então nós vimos aqui, queridos, que existem dois mundos, duas realidades. Vivemos no mundo físico, né? Essa é a realidade onde nós vivemos. Qual que é a realidade onde nós vivemos? A realidade natural. Eu estou vendo vocês aqui, não é? Eu estou vendo, você está me vendo, está vendo a igreja. Mas, se Deus abrir os teus olhos hoje, agora, você vai ver muito anjo aqui. Você vai ver Jesus aqui também. Sim ou não? Você vai ver o mundo espiritual. Há uma realidade espiritual aqui. Glória a Deus. Então, agora, essa é a realidade natural, mas existe também a realidade espiritual, o mundo espiritual, que é a realidade espiritual. Há uma outra realidade, chamada realidade espiritual, que você precisa acreditar nela. Eu preciso acreditar. Aliás, se você está aqui hoje na igreja, num culto das 8 da manhã, é porque você acredita, glória a Deus por isso. Então, vivemos nas duas realidades, tanto na natural, como na espiritual. Ainda que você viva na realidade natural, todo cristão precisa acessar o mundo espiritual, que é a realidade espiritual. Nós vivemos, a maioria do nosso tempo, nós vivemos aonde? Na realidade natural, onde nós estamos enxergando o mundo natural, o mundo físico, não é? Estou vendo uma princesinha aqui, na frente. Agora, olha só, muitas vezes, só damos crédito para a realidade natural. Então, tem muita gente, irmãos, que ele só dá crédito para a realidade natural. Por exemplo, vamos dar o ateu. O ateu, por que o ateu é ateu? Por que o ateu é à toa? Porque ele não acredita no mundo espiritual. Ele só acredita no mundo natural. O meu Deus é o meu dinheiro, né? Se eu não trabalhar, né, e tal. E ele tem aquele discurso, por quê? Ele é natural. E a Bíblia diz, irmãos, que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. O homem natural, ele acha loucura o mundo espiritual. Ele não consegue enxergar o mundo espiritual. Mas glória a Deus que nós entendemos o mundo natural e nós entendemos o mundo espiritual. Glória a Deus. Nós entendemos o mundo espiritual. Isso é maravilhoso. Mas muitas pessoas estão presas aonde? Na realidade natural. Elas estão presas na realidade natural. Ela só vive o natural. Só vive aquilo que ela está passando ali, que ela está vendo com seus olhos.
Pessoas que estão presas na realidade natural, olha só, não oram. E toma cuidado, irmão, tem muito crente que está preso na realidade natural. Porque ele só vê ele reclamando, só vê ele murmurando, não é? Só vê ele, não vê ele orando, ele não ora, ele não vê saída do seu problema, ele não enxerga a cura física, se ele estiver doente, ele não enxerga o avivamento, ele não consegue enxergar além do natural, ele está preso no natural. Quem está preso no natural, irmãos, não experimenta o mundo espiritual, não acessa o espiritual. Cuidado para você não ficar preso na realidade natural e viver ausente dos milagres e das experiências com Deus. Tem um rapaz que está vindo fazer um serviço aqui na igreja e ele, bem confuso, acho que apagou a luz aí, bem confuso, e ele estava falando, né, que o Espírito Santo não existe. Não, ele fala que existe, mas o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é uma pessoa. E, enfim, bem confuso. Eu falei para ele assim, na tua igreja tem expulsa demônio? Não. Na tua igreja cura doente? Não. Eu falei, claro que não vai curar, porque quem cura é o Espírito Santo. Quem liberta é o poder do Espírito Santo. Vocês não vão ter, você não vai ter. Então tem gente, irmãos, que ele está preso, e tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que têm uma religião, mas ele é uma religião natural, não é uma religião espiritual. As pessoas não têm experiências com Deus, as pessoas, irmãos, elas não têm, por quê? É uma religião que está presa no natural, eles não creem em libertação, não crê, né, no batismo do Espírito Santo, não creem em milagres, não crê no sobrenatural, ele só crê no natural. E aí, essas igrejas têm que ir trabalhando o quê? Não, você tem que, aí eles são naturalistas, não pode comer carne, né, tem que cuidar do corpo, só o natural, entendeu? Então, eles pregam mais o sábado, guardar o sábado, porque tem que descansar, o sábado está mais importante do que Jesus. O sábado se tornou mais importante que Jesus. Jesus é um detalhe. O sábado é o mais importante. Tem que guardar o sábado. E as pessoas não entendem que Jesus, presta atenção, Jesus é o próprio sábado. Jesus é o próprio sábado. Você descansa em Jesus. O sábado não é um dia, é uma pessoa. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, ninguém vos julgue pelos dias de sábado, pelas luas novas, porque lá no primeiro concílio da igreja, em Atos 15, quando os gentios estavam se convertendo, não tem o sábado para guardar, mas tem pessoas que no ano 2023 querem guardar o sábado. Eu disse, se você quiser guardar o sábado, se você for para o shopping, você está pecando, porque alguém cozinhou para você, e você está pecando, pior, e você está debaixo da lei, e quando você quebra um princípio da lei, a lei vem sobre você, a maldição da lei sobre você. Você está guardando a lei de Moisés, mas nós não estamos mais na lei de Moisés, sabe por quê? Mudou o sacerdote, Jesus é o nosso sacerdote, mudou o sacerdote, muda-se a lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, e a lei de Cristo diz que nós somos justificados pela fé em Cristo. Ele é o nosso sábado. Tem pessoas, irmãos, que ficam na letra e não têm experiências com Deus. Na letra, não oram, não tem intimidade com Deus. Cuidado para você não ser um religioso que nunca tem uma experiência com Deus, que não sente a presença de Deus, não sente a presença do Espírito Santo. Nós temos uma religião que é muito grande aqui no nosso Brasil, que as pessoas estão mortas, porque elas só vivem no natural, elas não conseguem viver o espiritual. Só quer saber de templos grandes, né, enormes, e aí olha aquela beleza toda lá, né, alto, 50 metros de altura, aquela belezura, mas não tem a presença do poder de Deus, não tem mais milagres, não tem mais libertação, não tem mais vida de Deus. Cuidado para você não ficar preso na realidade natural e viver ausente dos milagres, de experiências com Deus. Mas Deus está chamando você para você viver o espiritual, amém? Uma outra realidade, a realidade espiritual. Então vimos que existem dois mundos, duas realidades. Quando Eliseu acessou a realidade espiritual,
ele viu o que ninguém estava vendo. Ele viu o que ninguém estava vendo. Porque o homem espiritual, ele vê coisas que ninguém vê. E ele até ora. Ele até ora para que o seu servo veja também. Senhor, olha o que ele fala. Eliseu orou, abre os olhos dele. Olha que tremendo, irmãos. Ele orou. Eliseu sabia que para ele acessar o mundo espiritual, para o moço acessar o mundo espiritual, ele tinha que orar. E vamos falar um pouco sobre isso. O moço também viu cavalos e carros de fogo, um grande exército angelical. Então olha só, como que acessamos a realidade espiritual? Pela oração. Acessamos a realidade espiritual pela oração. Queridos, presta atenção, você só vai ter experiências se você orar. Você só vai ter experiências com Deus se você orar ao Senhor. Se você buscar, se você acessar o espiritual, sai do natural. Ontem eu estava preparando a mensagem, eu comprei um tapetinho de oração agora. E foi tão gostoso, irmãos. Eu falei assim, eu estava tão cansado, porque, irmãos, eu joguei bola ontem. E tá tudo doendo, irmão. Tá doendo tudo. Imagina anos sem jogar bola. Dói tudo, tá doendo tudo, irmão. E eu não tomei Dorflex. Não tomei, de raiva. Vai ficar doendo. Mas eu falei assim, eu quero orar alguns minutos. Mas foi tão gostoso. Dobrar o joelho. Ter intimidade com Deus. Falar com Deus. Olha só, nós só acessamos a realidade espiritual pela oração. Foi isso que Eliseu fez. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele. Quando você ora, você acessa o mundo espiritual. Você acessa a realidade espiritual. Precisamos entender que existe um mecanismo, olha só, existe um mecanismo para acessarmos a realidade espiritual. Tem um mecanismo, querido, para acessar a realidade espiritual. E se você não usar esse mecanismo, se não usar aquilo que Deus estabeleceu para o mundo espiritual, você não vai ter experiência, você não vai experimentar milagres. Porque você vai estar preso no natural. Olha o que diz Lucas 11:9. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, quem busca, e ao que bate, se abre. A Bíblia vai falando na lógica, né? Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-á. Então, sabe o que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo assim, olha, existe uma realidade espiritual, mas você tem que pedir. Você tem que bater. Você tem que buscar. Você tem que buscar. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abre. Então, o que Deus está dizendo para nós? Há um mecanismo para você entrar no mundo espiritual e para você receber os teus milagres. Queridos, aquela oração de Eliseu, né, ele acessou o espiritual, ele usou um mecanismo no mundo espiritual. O mundo espiritual, a realidade espiritual, é como se fosse um portal. Você tem que entrar por ela, você tem que acessá-la pela fé. Através da, irmãos, isso é fé. Você só ora quando você tem fé. A oração é a voz da fé. A fé tem uma voz. A fé tem uma voz. A voz da fé é a oração. Se você não orar, as coisas não acontecem. Se você não orar, você não tem experiência. Se você não orar, não acontece nada. Você precisa orar. Você precisa bater, pedir, bater. Não viva só na realidade natural. Precisamos ter a percepção da realidade espiritual. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na percepção natural. Medo do bandido, medo. Porque nós estamos no natural. Quando você acessa o espiritual, você não tem medo mais. E aqui, irmãos, é um mecanismo para você vencer o medo. Porque quantas vezes você está preso no natural? Medo de morrer, medo de sair daqui, medo disso, medo de doença, medo. Por quê? É o natural.
se você viver no natural, você vai ter muitos temores, muito medo. Lembra que Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, porque no mundo natural, você vai ter medo, mas você tem que, né, ser forte e corajoso para você entrar no mundo espiritual, saber que eu estou com você, meditar na minha palavra, declarar a minha palavra. Ele tem que ser forte e corajoso para entrar no mundo espiritual, para viver o espiritual. Muitas vezes a realidade do mundo natural vai dizer, você está lascado, que nem diz o pastor Márcio. Você está lascado, acabou, é o fim, a conta não fecha, a matemática não fecha. Mas a realidade espiritual irá dizer, creia no seu milagre, creia no milagre, creia que a porta vai se abrir, creia que Deus vai te abençoar, creia. É claro, querido, presta atenção, eu não estou falando que você não tem que viver o natural, que muitas vezes você tem que fazer conta, você tem que saber, você tem que ser trabalhador, você tem que se esforçar para você aprender. Existe o mundo natural e você precisa também saber viver nele. Você tem que ter sabedoria para viver no natural, mas tem hora que você precisa sair do natural e ir para o espiritual. Então a realidade espiritual irá dizer, creia no seu milagre. Nem todos temos um Eliseu para orar, né? Ah, pastor, eu queria um Eliseu para orar, para abrir meus olhos. Nem todos têm um Eliseu para orar, irmão, mas todos nós temos o mesmo Deus de Eliseu, amém? O mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus, você toma posse? O Deus que Eliseu orou é o Deus que você serve. O mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus. Olha o que Jesus disse, João 16, 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? Que muitas vezes nós não temos, irmãos, porque nós não pedimos. E se você não pedir, você não vai receber. Já viu aquele ditado que diz, quem não chora não mama? Por que a criança chora? Porque ela quer mamar, né? Ela quer mamar, então ela começa, a mãe fala assim, para ele parar, eu vou dar o peito, ou dar mamadeira, não é? Quem não chora, irmãos, é isso aqui no mundo espiritual, a mesma coisa. Quem não pede, não recebe. Quem não tem fé para entrar no mundo, na realidade espiritual, e dizer, Deus, eu preciso disso e disso, você não vai receber. E muitas vezes você nem vive experiências com Deus, porque você não pede. Irmãos, nós estamos numa geração hoje, que muitas vezes as pessoas não oram mais pelos seus problemas, elas não buscam mais. Ela acha assim, né? É uma crença errada. Se Deus achar que eu mereço, vai acontecer, as coisas deixam a coisa acontecer, e aí não acontece, porque não pede. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele estava dizendo assim, olha, se vocês não pedirem, não vão receber, mas se pedir, vai receber, e aí vocês vão se alegrar, sim ou não? Se você não pedir, irmãos, não vai receber. Queridos, oração, eu não sei como você entende um pouco de direito, não é? De justiça. Se eu quiser, por exemplo, se alguém fez uma injustiça comigo, eu tenho que processar essa pessoa. Então eu tenho que pegar um advogado, abrir uma ação contra essa pessoa. O vizinho lá de Altino, lá, nós impetramos uma ação contra ele. Soltava bombinha, né, quebrava o telhado. Tem uma ação lá, o oficial de justiça foi lá. Isso é uma ação civil. Se ele dá um passo em falso, vai ser a criminal. Nós vamos entrar com uma ação criminal. Por quê? Porque, irmãos, é a justiça. Eu não vou bater boca com ele, não, ele vai gastar dinheiro, ele vai ter que ir na justiça, ele vai ter que sentar na minha frente. Nós vamos brigar na justiça. Por quê, queridos? É um mundo físico, da justiça. Se a pessoa faz alguma coisa, ela quebra a lei, então assim, eu tenho que pegar um advogado, contratar um advogado, ele entra com uma ação na justiça, protocola lá uma petição, uma ação, e aí vai para o juiz e vai ser julgado. Irmãos, a oração é a mesma coisa. A oração é a petição. Porque se eu não fizer uma petição, se eu não entrar com uma ação, não acontece nada. Ele fica soltando bombinha, fica xingando os membros da igreja, fica quebrando o telhado da igreja. Tá mansinho, agora está mansinho, irmão. Porque agora entrou a justiça.
E se ele der um passo em falso, vai ser criminal. Eu entro com uma outra ação e vai ter duas ações, uma civil, uma criminal, andando juntos. E ele vai ter que gastar muito dinheiro para ficar esperto. Então, é a mesma coisa. Se você tem algo para resolver no mundo espiritual, você não entra com uma petição, e você tem um advogado, né? Quem que é o nosso advogado? Jesus. Ó, interessante, né? Pede para mim, por que para mim, irmão? Sem advogado você não consegue. O advogado tem que te representar. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, assim com o Pai. Você pede para Ele, Ele está lá, advogando a sua causa. É profundo isso aqui, hein? Agora, se eu não entro com uma ação, o que acontece? Tem como fazer justiça? Não tem como fazer justiça, porque o cara está fazendo coisa errada lá, mas eu não faço nada, eu não aciono a justiça. Queridos, é a mesma coisa no mundo espiritual. Se você não acionar o mundo espiritual, através do teu advogado que é Jesus, pedir para Deus em nome de Jesus, não é? Você vai pedir para Deus em nome de Jesus, e aí, irmãos, essa petição chega no juiz. O juiz fala assim, rapaz, o Fábio aqui está pedindo aqui um milagre aqui. Aí o Jesus falou assim, então pode dar porque ele está na minha presença, né? E tem fé, tem. Aí despacha aí. Aí o anjo já desce já lá, irmão. O anjo já desce, com a vitória. Aconteceu. Meu, que coisa maravilhosa. Por quê? Acessou o mundo espiritual, deu a petição. Agora, irmão, se não tiver petição lá no céu, cadê o irmão? Pediu? Não pediu não. Então, não entrou com a ação, então deixa lá. Deixa o inimigo zombar dele, deixa o problema dele lá, porque ele não entrou, ele não acessou o mundo espiritual. Você deu para entender isso, queridos? Porque se você não acessar o mundo espiritual, você vai estar no mundo natural. Você tem que agora entender que você precisa entrar. O que nós fizemos? Entramos no mundo da justiça, não é? Da justiça, por quê? Nós queremos justiça. O vizinho usa a parede da nossa igreja, não é? O som não é alto, mas ele tem uma intolerância religiosa, isso é crime. Todo tipo de intolerância é crime. Por isso que nós podemos entrar com criminal também. Mais um passo em falso dele, nós entramos com o criminal. Olha só, precisamos pedir as coisas para Deus em nome de Jesus, que é o nosso advogado. João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vou concederá em meu nome. Por que tem que ser o nome de Jesus? Ele é o advogado. Você pede ao Pai, você vai pedir ao Pai, mas é o advogado que vai interceder por você. Precisamos acreditar e enxergar como Deus enxerga. Então olha só, queridos, só quero falar algo para você aqui. Só tem uma maneira de você receber os milagres de Deus: orando, sendo específico. Irmãos, e não tenha vergonha de pedir não. Não tem vergonha. Coloca, o que queima no teu coração? O que você quer? Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Pastor, eu posso orar por tudo? Tudo. Casamento. Eu não orei pela minha esposa, irmãos? Falei, Deus, quando eu vi a minha esposa, o Senhor fala comigo? Irmãos, aquilo que eu orei foi o que aconteceu. Eu acessei o mundo espiritual. Irmãos, e quando você tem a petição, olha só, tem processo na justiça que pode demorar. Mas sai. Está protocolado. Tem legitimidade. Está tudo certo. Quando eu vi a minha esposa, Deus falou assim, essa é tua esposa. Eu ouvi a voz de Deus, essa é tua esposa. Glória a Deus. Queridos, olha o que aconteceu comigo essa semana. Eu estava aqui na igreja na quarta-feira, não sei se foi na quarta ou na terça, acho que foi na quarta-feira. Eu falei assim, Deus, qual célula que o Senhor quer que eu vá? Me mostra uma célula para eu ir. E eu estava orando, falei, Deus, porque 110 células, né? Falei, Deus, me mostra uma célula para eu ir. Eu ia fazer a supervisão, Deus me mostrou uma célula. Eu senti no meu coração fazer uma... Até falei para os meninos, a gente tem que orar até para fazer supervisão. Que o Espírito Santo, se você orar, irmãos, você entra no mundo espiritual.
E aí, o Espírito Santo entrou uma célula. Cheguei na célula. Quando eu cheguei na célula, acabou a célula, uma irmã estava doente, estava com problema no estômago. Fazia alguns dias. E aí falou, pastor, você pode orar? Eu falei assim, irmã, está doendo agora. Eu disse, pastor, está doendo agora. Então, aí eu pedi para a líder colocar a mão no estômago dela e eu orei. Quando eu orei, irmãos, aí eu não falei nada, mas eu continuei orando. Eu sei que, irmãos, daqui a pouco ela se jogou no chão. Eu vi que ela estava emocionada, se jogou no chão. E aí, acabei de orar e tudo. Aí eu fui para uma outra célula, tem uma célula perto também, fui para uma outra célula. Acabou a célula, eu falei, eles iam comer, eu falei, eu não vou comer, vou para outra célula. Aí fui para outra célula. O marido dela me mandou uma mensagem para mim, o Washington. Ele não está aqui, o Washington da Vanessa, né? Ele falou, pastor, a minha esposa estava com dor, não podia comer nada. E depois da oração, a dor desapareceu. Ela, na célula, ela já comeu o salgadinho. É o teste, né, irmão? Comeu o salgadinho, foi totalmente curada. Eles estavam emocionados. O filho dele também estava com febre. Eu coloquei a mão e falei assim, em nome de Jesus. Aí eu sei que eu ministrei uma palavra ali. Irmãos, eu fui acessando o mundo espiritual. Deu para entender? Eu fui entrando no portal espiritual e fui acessando o mundo espiritual. Porque eu sou espiritual, você é espiritual. E se nós entramos e orarmos, irmão, Deus vai fazer aquilo que nós oramos. E eu ordenei que toda infecção fosse embora da criança. E disse, pastor, meu filho também, a febre cessou, o menino está uma benção, está brincando. Obrigado, Patrícia. Mãe Adriana, criança Maria Cristina, 2-3. Queridos, ele depois, no outro dia, falou, pastor, minha esposa está completamente curada. Glória a Deus. Então, olha só, queridos. Quando você ora, até numa oração simples, Deus te direciona. Você tem que orar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Se você perguntar as coisas para Deus, queridos, o Espírito Santo vai te direcionar. Você vai começar a ter experiências com Deus. Porque eu acredito que Deus me levou ali por causa dessa irmã, para Deus curar ela, curar o filho dela. Glória a Deus. E eu fui numa cela também que eu precisava de uma resposta também. Cheguei ali, a pessoa falou aquilo que eu queria ouvir, que eu precisava tomar uma decisão. Foi porque quando você ora, querido, o Espírito Santo vai te direcionando. Então precisamos acreditar e enxergar como Deus enxerga. Olha só, lembra de Agar, que era a serva de Abraão? Sara não podia ter filha, fala, não, então deita com a minha serva aí, né? Se precipitou, toma cuidado para você não se precipitar. Se Sara tivesse esperado e acessado o mundo espiritual e confiado em Deus, não ia dar essa confusão. Mandou Agar se deitar com Abraão lá para ter um filho com ela, porque ela não podia ter filhos. Então, toma cuidado, irmãos. A Bíblia diz que Agar, então, teve um filho, aí depois Sara teve um filho também, os dois começaram a brigar, e ela começou a provocar Sara, e aí Sara falou para Abraão, manda essa mulher embora. Aí Abraão falou, não quis, aí Deus falou assim, ouve a tua mulher. Então tem hora que você tem que ouvir a tua mulher. Viu, marido? As mulheres nem deu glória, irmão. Se a minha esposa estivesse aqui, ela estava, amém. Então Agar, serva de Abraão, quando ela foi mandada embora para o deserto, irmãos, ela pensou que ia morrer. Mas olha o que aconteceu com Agar, irmãos. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu uma fonte de águas no meio do deserto. Agora presta atenção nisso, irmãos. Deus não abriu a fonte no meio do deserto. Mas Deus abriu os olhos dela no meio do deserto. Deus abriu a fonte ou abriu os olhos? A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. O que você precisa entender é que os teus olhos espirituais precisam estar abertos. Os teus olhos espirituais, você tem que enxergar aquilo que Deus enxerga. Irmãos, quando ninguém está vendo nada, você tem que ver. Pelos olhos da fé. Glória a Deus. É os olhos da fé. É os olhos da fé que vai trazer o teu milagre. É os olhos da fé. Enquanto ninguém está vendo, você está vendo um grande milagre. Glória a Deus. As águas já estavam lá o tempo todo. Elas só precisavam enxergar. Tem coisa que Deus já liberou para você. O que você precisa fazer é o quê? Enxergar. Se você enxergar, é porque o milagre vai acontecer. Deus, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Deus chama a existência aquilo que não existe. Olha como que Deus é.
Deus chama a existência aquilo que não... Por que Deus chama a existência aquilo que não existe? Por quê? Por quê? Porque Deus já vê primeiro. Fala comigo assim, glória a Deus. Olha para mim aqui. Você tem que ver primeiro. Deus chama a existência aquilo que não. Por que Ele chama a existência aquilo que não existe? Porque Ele viu e quando Ele vê, Ele chama. Uau! Glória a Deus. Queridos, eu tenho visto a gente na televisão. Eu tenho visto. Se eu falar que eu não tenho visto, estou mentindo. Eu tenho visto. Eu tenho me visto pregando na televisão. Mas não é de televisão de Osasco, não. Televisão de Osasco não quero. Ninguém assiste. Quem assiste televisão de Osasco aqui? Ninguém. Já sabia. Eu quero Bandeirantes, Rede TV. Irmãos, os olhos da fé vê. Pastor, mas aqui na Rua Pavão, né? Irmão, eu vi. Estou vendo. Se eu estou vendo, eu posso. Tudo que você, presta atenção, tudo que você vê antes é fé. A fé vê antes. A fé veio antecipado. Pode ser um lampejo. Uau! E sabe o que eu vejo ainda, irmão? Deus fazendo milagre através da oração da televisão. Meu Deus do céu. Aleluia. Queridos, como funciona a fé? Como funciona a fé? Porque eu não posso entrar no mundo, na realidade espiritual, se eu não tiver fé. Lembra que a voz da fé, qual que é a voz da fé? Irmãos do céu. Qual que é a voz da fé? Oração, fala comigo, oração. Por isso que os pastores ficam mandando repetir, vou mandar vocês repetir também. Fala comigo assim, a voz da fé é a oração. Toda vez que eu oro, eu estou acessando a fé. Glória a Deus. Então presta atenção, querido. Você tem fé? Então você tem que ter, a fé tem que ter uma voz, que é a oração. Lembra de Eliseu? Senhor, abre os olhos dele. Ele acessou. A voz da fé foi a oração. Ele tinha fé para ele e para o moço dele. Senhor, então abre os olhos dele para que ele veja. Aí Deus abriu os olhos dele. A voz da fé. A fé precisa ter uma visão. A fé precisa ter o quê? Você precisa ver. Lembra que Eliseu viu? O moço viu? Você tem que ver. Queridos, pastor, mas eu não estou vendo nada. Irmão, se esforça aí para crer. A fé não é cega. A fé não é dar um passo no escuro, um salto no escuro, não. Olha o que a Bíblia diz. Fé é certeza, é convicção. Eu tenho certeza, convicção. Olha o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova, em algumas traduções, a convicção das coisas que não se veem. A fé é convicção que vai acontecer. Vai acontecer. Se você creu, vai acontecer. A fé não é baseada nos nossos sentidos, na lógica. Ah, mas não tem lógica. Irmãos, a fé não tem lógica. A fé não é baseada nos sentidos, no natural. A visão da fé transcende os olhos naturais. Olha só, a visão da fé transcende os olhos naturais. É igual falar assim, o Eliseu falava para o moço assim, ó, maior é aquele que está conosco que está com eles. Aí o moço falou assim, duvido. Eu não estou vendo nada. E se ele fosse incrédulo? Não via. Irmãos, eu não sei se foi Eliseu, disse que havia uma fome muito grande em Israel, e havia um cerco, e eles estavam, irmãos, estava uma calamidade pública na cidade. O profeta falou assim, ó, amanhã vai ter provisão. Aí um capitão do rei falou assim, mas nem se Deus abrisse os céus, uma coisa assim, eu não me recordo bem, ia acontecer isso. Aí o profeta falou assim, vai acontecer, porém você não vai participar. Realmente aconteceu, e aquele capitão que foi incrédulo, morreu, porque o povo atropelou ele e ele morreu.
Você viu que Deus não tem propósito, Deus não tem compromisso, irmãos, com a dúvida, com a incredulidade? Olha para mim aqui. Você não pode ficar incrédulo e receber as bênçãos de Deus. Você não pode duvidar, olha para mim aqui. Você não pode duvidar e acessar o mundo espiritual. Você não pode ser incrédulo e acessar o mundo espiritual. Para você acessar a realidade espiritual, você tem que acreditar. Aquele capitão morreu. Olha para mim aqui, a fé é uma escolha. A fé é uma escolha. Precisamos ajustar o nosso foco. Você vai olhar para o gigante ou vai olhar para a promessa? Qual a realidade eu vou viver? A realidade natural ou a espiritual? Quem sabe você está vivendo na realidade natural, está preso no natural. E isso vai fazer você desanimar. Porque se você ficar no natural, não aconteceu. Olha o que está acontecendo comigo. Olha aqui, não sei dar quanto. Irmãos, pessoas que não têm perspectiva, pessoas que não têm visão positiva do futuro, ela vive desanimada. Esses dias eu falei com uma pessoa assim, eu falei assim, ó, eu vou ler a tua vida. Para você, tanto faz morrer quanto viver, não é? É. Você não tem esperança de nada, né? Não é? É. Aí comecei a falar para ele, você anda desanimado, você só anda desanimado, não é? É. Eu falei assim, sabe por que isso? Porque você só vive na realidade natural, você só vê o problema, o passado, alguém que te feriu. E presta atenção, Deus está falando com pessoas aqui. Você, muitas vezes, não é que você é vítima, mas você tem um pensamento de vítima. Minha mulher não me ajuda, meu pastor não me ajuda, minha irmã não me ajuda, o irmão falou isso aqui, o irmão falou outro aqui. Tem pessoas, irmãos, que ele só fica vendo o passado, pessoas que magoaram ele, pessoas que não ajudaram ele, pessoas que não fizeram, e ele fica como vítima. Muitas vezes você fala, não, eu não sou vítima, mas é um pensamento de vítima. Não é que você se faz de vítima, é porque muitas vezes está lá no teu subconsciente, e quando você fica reclamando dos outros, você está dizendo assim, olha como eu sou um coitado, olha como eu sou uma vítima, e você não perdoa, não esquece o passado, só fica olhando a realidade natural, que fizeram com você, a traição, me abandonaram, fizeram isso comigo. Para com isso! Você tem que olhar para frente, o que passou, passou, enfrenta, perdoa, olha para frente, Deus tem coisas maiores na tua vida. A vítima só olha para trás, a vítima só coloca a culpa nos outros, a vítima só coloca a culpa nos outros, é porque ele não faz isso, é porque não sei dar quanto, é porque não sei dar quanto, não sei dar quanto, não sei dar quanto, oxi! A vítima só vê problema. Só está desanimado, só anda no passado, só fica culpando os outros. Por isso que está desanimado. Você tem que ter visão positiva do futuro. Deus vai fazer coisas na sua vida. Pessoas que têm visão positiva do futuro, irmãos, anda animado, anda cheio do Espírito Santo, anda profetizando, anda declarando a palavra de Deus. Sai desse vitimismo. Sai desse coitadismo. E tem no dicionário, a pastora falou que não tem, mas tem. Tem que sair. Para de olhar para trás do que fizeram com você. Levanta a cabeça. Passa o batom. Coloca a roupa. Faz a chapinha. Vai passear. Vai fazer alguma coisa em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes na sua vida. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Se um não quer, você tem que querer. Eliseu não estava preso no moço dele. Se ele falava, eu não acredito, você pode não acreditar, eu estou acreditando, eu estou vendo. Você tem que ver. Porque é importante saber que existem as duas realidades. Tem duas realidades, natural e espiritual. Por que é importante? Porque você pode estar enfrentando uma dificuldade e daqui a algum tempo estar testemunhando um grande milagre. Porque, irmãos, a vida é cíclica. Tem hora que você está em cima, você está passando uma dificuldade, mas daqui a pouco você está num milagre. A vida é cíclica. O problema passa. Porém, temos recursos para sair da realidade natural e acessar o mundo espiritual. Glória a Deus. A fé tem uma visão própria. Olha para mim aqui. Aquilo que você conseguir enxergar, você vai receber. Eu sonhava em casar com uma pastora. Mas eu pensei que a pastora estava pronta. E a pastora não estava pronta. Mas Deus preparou ela.
Olha o que diz Hebreus 11, 27. Pela fé, deixou o Egito, Moisés, né? Deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é, como quem? Você tem que ver. Você pode ver o teu milagre? Você pode ver Deus fazendo? Você pode ver carros e cavalos de fogo, você pode ver o exército, você pode ver Deus te guardando, você pode ver Deus te livrando, você pode ver Deus te dando saúde, você pode ver Deus fazendo na tua vida, você pode ver Deus abrindo porta para você, e é a melhor porta. Nós temos um irmão aqui na igreja, eu não vou falar o nome dele, porque eu vou ver se ele vai testemunhar hoje. Mas eu tinha que chamar ele para vir nos 4 cultos. Ele estava passando um momento tenebroso. E eu falei para ele assim: Deus já abriu a porta para você. A porta já está aberta. Irmãos, o que Deus fez na vida dele, ele estava testemunhando lá no churrasco do homem forte. Ele falou: pastor, o que Deus fez. Ele estava até emocionado, irmão, chorando. Porque Deus é o Deus do milagre. A fé se apoia na palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta, olha para mim aqui, a palavra de Deus alimenta a sua fé. Lembra que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso para quê? Meditar na minha lei de dia e de noite. A fé faz crescer a palavra faz crescer a fé. Confessa a minha palavra, não a parte da sua boca o livro da lei. Você tem que estar falando, por quê? A fé é alimento da fé. A palavra é alimento da fé. A palavra de Deus é alimento da fé. Ele tinha que meditar na palavra, ele tinha que confessar a palavra, por quê? Porque a nossa fé é alimentada pela palavra de Deus. Precisamos cultivar uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Tem momentos, irmãos, que precisamos de uma palavra específica. Tem hora que, é claro que a palavra de Deus é o nosso guia, mas tem hora que tem coisas que a Bíblia não vai dizer. E aí, se você orar e perguntar, olha para mim aqui, se você orar e perguntar as coisas para Deus, Deus vai te responder. Você tem que entender, irmãos, que se você não orar, não acontece nada. Se você orar, você não recebe nada. Você tem que aprender que você tem que orar. Até agora nada pediu meu nome. Vocês não pedem porque não recebem. Pedro teve uma visão e foi direcionado aí para a casa de Cornélio, específico. Você precisa de uma palavra específica? Pede para o Espírito Santo falar com você. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. É isso? Ou é aquilo? O que eu tenho que fazer? Qual a direção? Abre os meus olhos. Fala. Deus vai falar com você. Foi tão gostoso que nós estamos ensinando isso, irmãos. E tem alguns irmãos aqui na igreja, tá começando a ouvir a voz de Deus. Pastor, Deus falou que ia acontecer na minha empresa certinho. Pastor, eu precisava dar uma direção, eu orei. Eu vi lá aquela palavra do Espírito Santo, eu orei e o Espírito Santo me falou. Glória a Deus. Você está acessando o espiritual, querido. Porque quando você ora, coisas acontecem. Uau. Deus falou para Abraão e ele obedeceu. Isso é fé. O que é fé? É obedecer a Deus. Está na direção que Deus falou. Precisamos receber esse nível de direcionamento. Abraão viveu as duas realidades. Olha só, irmãos, a natural e espiritual, só para você entender. Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele a qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Olha, Deus, Ele sabe que Ele tem um mundo natural e o espiritual. Olha o Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha só, o que Abraão viu? Ele considerou o seu próprio corpo já amortecido. Então, ele considerou, ele era já velho, a mulher dele velha, né, e o amortecimento do ventre de Sara. Então, irmãos, a realidade natural, qual que era? Ele podia ter filhos? Não, realidade natural. O corpo dele, já velhinho, né? Velhinho, e a mulher dele, estéril. Não tinha como ter filho. Mas daí, irmão, Deus ressuscitou o velhinho. Ressuscitou o velhinho. Mas olha só, ouvinte. Contudo, fala comigo, contudo. Porém, à vista da promessa de Deus,
à vista da promessa de Deus, aí ele acessa o mundo, a realidade espiritual. Não vacilou por incredulidade. Ele não ficou, ai, não dá mais, Deus falou e não vai cumprir. Não. O que ele fez? Ele se fortaleceu na fé. Ele saiu do natural e falou assim, se Deus falou, vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmão, ele tomou um Viagra espiritual lá e Deus ressuscitou ele, aleluia. Não é? E Deus ressuscitou e a mulher engravidou. O homem com quase 100 anos e a mulher com 90. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, Nenê, você tem 53, dá tempo de ter um filho ainda. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Está no natural. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E para quem não sabe, irmãos, a minha esposa, ela não pode ter filhos. Nós tivemos a Bruna, depois de 3 anos de casado, e nós nunca evitamos, e não veio mais nenhuma. Não veio mais nenhuma. Nenhum filho mais. Mas amém. Mas é milagre, né? Olha o 21. Estando certíssimo. Estando o quê? Fé. Ele estava certo, porque a fé é convicção, é certeza. Estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Irmãos, ele já tinha uma palavra. Deus já tinha dado a palavra para ele. O que ele tinha que fazer? Somente acreditar naquilo que Deus falou. Você tem que acreditar naquilo que Deus tem falado com você, amém? Se você não tem uma palavra, pede para ele. Abraão viveu as duas realidades, a natural e a espiritual. Ele considerou seu corpo já amortecido, realidade natural. Mas ele colocou os olhos na promessa, realidade espiritual. Pedro andou sobre as águas, porque creu na palavra de Jesus. Mas, realidade espiritual, mas quando ele vê o vento soprar, o que ele fez? Afundou. Você viu que, irmãos, as duas estão trabalhando juntos? Se você bobear e ficar olhando só do natural, você afunda? Josué e Caleb creram e entraram na terra prometida. Todos os demais de sua geração morreram no deserto. Fé é convicção naquilo que Deus falou, naquilo que Deus fala, na palavra de Deus. Quando eu fui curado, irmãos, eu falava, Deus, a tua palavra diz que o Senhor já levou as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras já fui curado. Irmãos, eu ficava declarando a palavra de Deus. A minha fé tem que ter uma base, e a base da fé é a palavra de Deus. Glória a Deus. A fé tem uma visão, a fé é uma escolha. Olha para mim aqui, fé é uma escolha. Quem aqui não pode ter filho, irmão? Levanta a mão. Quem aqui? Tem alguém aqui que não pode ter filho? Mas quer ter filho? Quer ainda? É, então. Ó, Sara, 90. Dá para ter uns 2 ainda, André. Vamos orar hoje? Eu estou com fé hoje, mano. Deus vai abrir as madres aqui. Ó, o Luana, o Valdo fez assim, amém. Tem uns irmãos que levantar a mão já fica grávida já, irmão. A fé é uma escolha. Você precisa entender que você está vivendo na realidade natural, na maioria das vezes, mas que você pode acessar o portal da realidade espiritual. Nunca se esqueça que somos seres naturais e também espirituais. Você é natural, mas você também é espiritual, porque você nasceu de novo. O novo nascimento é o nascimento para a realidade espiritual. Estamos vivendo nas duas dimensões, natural e espiritual. Olha para mim aqui, querido. Deus é um Deus que honra a fé. Se você tiver fé nos teus negócios, Deus vai honrar. Muitas vezes você tem uma empresa e muitas vezes você tem que já começar a ver algo grande. Coisas grandes. Porque a visão é de acordo com o dono. Deus, ele não quer só te dar coisas espirituais. Ele quer te dar tudo. Glória a Deus. Tudo. Tudo e muito mais. Mas você tem que tomar posse. Queridos, a fé é como se fosse um cheque em branco. Deus falou assim, preencha o valor, deixa que eu assino. Vocês têm que só preencher o valor. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos
os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Porque o mundo invisível criou o visível. Deus disse, haja e houve, pela palavra de Deus, porque Deus já viu antes. Existem duas dimensões e cada dimensão tem suas realidades. Onde você tem colocado os seus olhos? O mundo invisível deu início ao mundo visível. É o invisível que deu início ao mundo visível. Precisamos ter o foco certo. O que é foco? Focar é olhar, é fixar os olhos. Você pode olhar para a promessa, você pode olhar para o gigante, e aí você vai ver as impossibilidades. Para de olhar para os gigantes, sai da realidade natural, acesse a realidade espiritual. Em Efésios 2:8, vimos que precisamos de fé para ser salvo. Mas a fé não é só para ser salvo. A fé é só para ser salvo? Não. Irmãos, a fé é para você viver ela o tempo todo. O tempo todo você tem que viver pela fé. Glória a Deus. Você acorda de manhã, esse é o dia que o Senhor me deu, eu quero me alegrar nele. Hoje, esse dia vai ser maravilhoso. Esse domingo, que dia que é hoje? 20, olha que dia maravilhoso, 20 de agosto de 2023, eu nunca vivi esse domingo, eu nunca vivi esse dia vai ser maravilhoso, é um dia especial, oh Deus tem me dado, e aí irmão, você começa a se alegrar, você começa a profetizar na vida do teu cônjuge, na vida dos teus filhos, você começa a profetizar nas tuas finanças, na tua empresa, no teu ministério, queridos, você vai viver o sobrenatural. Quando enfrento a crise, o problema, eu vou precisar de fé, é ou não é? Quando eu enfrento a crise, o problema, eu vou ter que ter fé, ou o problema, Abacuque 2:4, mas o justo viverá, sabe o que quer dizer isso? O tempo todo você tem que ter fé, o tempo todo, vai profetizando na tua faculdade, término da tua faculdade, você vai começar e vai terminar, uma pós-graduação, vai declarando a sua família em nome de Jesus, você vai ter uma família maravilhosa, amém? Você vai ter casa, carro, você vai ter bens, você vai viajar, viagens maravilhosas, irmão, você tem que tomar posse, Deus está dizendo assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas eu dei a terra aos filhos dos homens, você tem que tomar posse. 2 reinos, 2 realidades. Fé é uma espécie de portal. A realidade natural é transitória. Por quê? Porque ela pode ser mudada pela realidade do mundo espiritual. Teus problemas são transitórios. Sabia que teus problemas são transitórios? Por quê? A qualquer momento Deus pode mudar isso aí. Amém? A qualquer momento. Você pode estar tendo um momento ruim em sua vida, mas de repente você acessa o mundo espiritual e ele se sobrepõe à realidade natural. E você vive o milagre. Cuidado para você não vislumbrar somente as impossibilidades. Só vem possibilidade. Estava falando aqui, pastor Rogério, pastora Patrícia, o pastor Nivaldo. É fácil multiplicar uma célula? É fácil. Se trabalhar bem, se o líder tiver, é fácil ou não é fácil? Sim? Sim? É fácil. Se o líder entender que ele tem que fazer o que tem que fazer, se ele fizer o que tem que ser feito, irmãos, se o líder não fizer nada, não vai acontecer nada, né? Porque tem que ter o trabalho. Mas, claro que não é fácil, mas não é desafiador. É fácil, porém é desafiador, vamos falar assim, para a gente falar com palavras de fé, né? Sim ou não? Quem concorda, irmãos, que se um líder trabalhar forte, ele consegue multiplicar uma célula? Agora eu te pergunto, aí a gente fala assim, ó, nós temos 110 células. Nós conseguimos chegar a 220? Parece que 110, mas 110 e 220 é muita coisa. Mas se uma célula é possível, 110 também é possível. Porque cada líder multiplica uma. Você viu que quando você começa a olhar as possibilidades, as impossibilidades caem por terra? Agora, se você olhar as impossibilidades, é muita célula, meu Deus, 110 células, multiplicando, meu pastor é louco. Não. É um líder multiplicando uma. São 110, cada um multiplicando uma. Você viu que quando você olha pela ótica, por outra ótica, fica mais fácil? Amém?
Para de olhar as impossibilidades. Olha para as possibilidades. Deus falou para Josué: não tenha medo, não se apavore, porque se você olhar para o natural, vai querer até se matar. Está cancelado, em nome de Jesus. Mas quem não tem visão positiva do futuro, se mata mesmo. Quem tem visão positiva do futuro, irmão, sabe para onde está indo. Quando eu sei para onde estou indo, eu tenho foco. Olha só, quando eu sei para onde estou indo, eu tenho foco. Sabe o que falta para nós? Foco, visão, estou indo para lá. Essa, no meu ministério, na minha vida profissional, na minha vida sentimental, no meu casamento, nos meus filhos, em tudo, eu tenho foco. A realidade do mundo espiritual precisa se sobrepor ao natural. Irmãos, quantos aqui estavam aqui domingo passado, das 8 da manhã? Quem estava aqui domingo passado aqui? Você viu quantas pessoas foram curadas domingo aqui, passado? Eu acho que todas as pessoas que vêm aqui na igreja, na frente, foi curada. No culto das 10, mesma coisa. Todas que vieram na frente, uma irmã que não queria vir na frente, com dor nas costas, veio, ela falou para o marido: não, eu não quero ir. Ele falou: não, vamos lá. Ela veio, irmãos, ela recebeu oração, ela estava chorando. O pastor Rogério orou para um jovem, não sei se ele está aqui hoje, estava com uma dor de cabeça, estava aqui, né? Estava dor de cabeça, fazia quanto tempo? Da noite para o dia, mas estava bem forte, né? E a dor passou. Irmãos, por que passou? Por que a irmã foi curada e ela começou a chorar aqui, que estava com dor nas costas? Por que o irmão, eu vi ele chorando ali? Por que aconteceu isso? Por quê? Nós saímos do natural, entramos no portal da fé, oramos, e aquilo que nós oramos, aconteceu. Precisa até mudar o testemunho aqui, né? Que está 1 mês aqui falando do irmão que foi curado do nervo ciático. É que o Renan está de férias. E a mulher dele ganhou neném, a Brenda, a Sarinha. Então, mais que merecido. Então, por isso que o irmão está contando um testemunho aí, já faz mais de um mês. Já está desatualizado. Eu até falei para os irmãos da mídia, nós vamos fazer uma mídia. Irmãos, as pessoas foram curadas, ela acabou o culto, ela fica aqui já para dar o testemunho. E já fazer o testemunho. Nós temos que testemunhar isso aqui. Irmãos, tanta gente curada domingo passado. Por que aconteceu isso? Do nada? Não. Nós acessamos o portal da fé. Nós acessamos a realidade espiritual. Quando eu acesso o espiritual se sobrepõe ao natural. Olha para o teu irmão e fala assim: uau. Sua fé pode crescer, amém? Olha o que diz 2 Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Quem sua fé vai crescer aqui? Pastor, a minha fé é pequena. Irmãos, não tem fé pequena, irmão. Não tem fé pequena, né? Você pode crescer, glória a Deus. Pode até ser pequena, mas vai crescer muito. Pastor, mas a fé do tamanho do grão de mostarda? Não, essa fé do tamanho de mostarda, irmãos, na realidade a fé é uma semente, que você planta ela e depois nasce. Quando ele fala que a fé do tamanho do grão de mostarda, é porque você vai plantar aquele grão de mostarda e vai crescer, e vai acontecer coisas maravilhosas. A fé é como se fosse um músculo que precisa se exercitar. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus para a nossa fé crescer. Como que eu cresço? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quando eu obedeço a Deus nas pequenas... Irmãos, olha para mim aqui. Obedeça a Deus nas pequenas coisas. A tua fé cresce quando você começa a obedecer nas pequenas coisas. Deus falou algo para você? Vai lá e obedece. Deus deu um valor para você ofertar? Olha para mim aqui. É nessas pequenas coisas que a tua fé cresce. Porque Deus não vai te dar coisas grandes se você não obedecer nas pequenas. Então Deus falou assim: oferta tal valor. Ah, será que é a voz de Deus mesmo? Não oferta. Aí não exercita a fé. Não cresce. Você tem que obedecer nas pequenas coisas, aí Deus vai te dando coisas grandes. Não é assim? Eu vou crescendo em minha musculatura espiritual. Então, olha só, a fé é como se você estivesse em uma academia. Não é? Eu estou fazendo academia agora, irmão. Fui 2 vezes na semana, consegui 2 vezes na semana, aleluia. Rosca direta. Tem que ficar aqui assim, ó. Tem hora que dói, né, irmão? Ó.
O irmão Renato Radica falou assim, quanto você levanta? Levanto 60 quilos cada mão. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou chegar lá, irmão, em nome de Jesus. Ore com fé. Seja detalhista. Você terá experiências maravilhosas, amém? Lembra do meu testemunho, irmãos, que eu fiz um gol? Eu falei, Deus, eu quero fazer um gol hoje. E eu fui jogar, irmãos, e eu fiz o gol. E eu falei para todo mundo que ia fazer o gol. E eu fiz o gol. Porque Deus, Ele vai ouvir, Ele vai fazer aquilo que você pedir. Tudo depende da fé. Oração é a voz da fé. Tudo é possível que crê. Até mesmo o avanço da igreja depende da fé. Sabia disso? Até mesmo o avanço da igreja. Onde você vai colocar os seus olhos? Na realidade natural ou na realidade espiritual? Você decide. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Grupo de louvor.